Olá, a paz do Senhor. Perdoe-nos por qualquer erro técnico. Estamos trabalhando para disponibilizar um conteúdo de qualidade. Entre no nosso servidor do Discord, que é onde acontecem nossas reuniões. Link na descrição. Bom, vamos começar? Podem colocar aí no chat o robozinho de versículos. Ezequiel, capítulo 28, do 11 ao 19. Será, a princípio, o texto que eu vou usar para fazer essa construção. Bom, inicialmente o texto se contextualiza em Deus falando com o profeta Ezequiel, lhe entregando uma condenação ao rei de Tiro. Mas não é sobre isso que eu vou falar. A partir do versículo 11, vemos que Deus se refere ao inimigo das nossas almas. Então vamos lá. Eu vou ler aqui na minha versão que eu prefiro, que é Ara. Veio mais a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro e dize-te: Assim diz o Senhor, Deus, tu eras o selo da perfeição, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Estiveste no Éden, jardim de Deus. Cobrias-te de toda pedra preciosa, a cornalina, o topázio, o ônix, a crisólita, o berilo, o jaspe, a safira, a granada, a esmeralda e o ouro. Em ti se faziam os teus tambores e os teus pífaros. No dia em que foste criado, foram preparados. Eu te coloquei como bim da guarda. Estiveste sobre o monte santo de Deus. Andaste no meio das pedras afogueadas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que em ti se achou iniquidade. Pela abundância do teu comércio, o teu coração se encheu de violência e pecaste, pelo que te lancei, profanado, fora do monte de Deus, e o querubim da guarda te expulsou no meio das pedras afogueadas. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lancei, diante dos reis te pus, para que te contemplem. Pela multidão das tuas iniquidades, na injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu a ti, e te tornei em cinza sobre a terra, à vista de todos os que te contemplavam. Todos os que te conhecem, entre os povos, estão espantados de ti. Chegaste a um fim horrível e não mais existirá por todo o sempre. E aqui podemos contemplar diante dos nossos olhos uma das mais perfeitas criações de Deus, porque toda essa formosura dada a Satanás reflete, na realidade, a enorme grandeza e criatividade da parte do nosso Deus como criador e como um grande artista. Podemos até destacar esses títulos, né, criador e artista, como os principais da verdade que ele é, pois revelam com precisão a sua soberania, antes mesmo da criação do universo. Quero também lembrar aqui a todos nós que todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Como diz em João, capítulo 1 e versículo 3. Então, após a gente ser exposto a essa informação, nós não temos comprovações iminentes de poder mais superior do que a criação. Então, a gente vê que, repetidamente, Deus apela para esse trabalho, nos trazendo provas que ele é o Deus verdadeiro, em oposição aos demais ídolos em geral. Então, como já havia dito, temos diante de nós a maior expressão do poder de Deus, logo que é mediante ele que as coisas
passaram a existir e se torna até egoísta, baixo nível, a gente ter um pensamento extremamente limitado sobre isso, porque é algo muito grandioso. Criador de todas as coisas, é muito grandioso. E podemos ver tamanha engenhosidade e tamanha riqueza e majestade no versículo 13. Aqui, na segunda parte. Em ti se faziam os teus tambores e os teus pífaros, no dia em que foste criado, foram preparados. Olha que coisa magnífica. A Bíblia diz que foram preparados no dia de sua criação e estavam nele, indicando que nele estava a música. Então sabemos que ele emitia notas no seu balançar. A música tangia quando ele se movia. A primeira parte aqui: estiveste no Éden, jardim de Deus, cobrias-te de toda a pedra preciosa, a cornalina, o topázio, o ônix, a crisólita, o berilo, o jaspe, a safira, a granada, a esmeralda e o ouro. A grande honra que Deus havia dado para aquele ser, podemos ver nesse verso. A propósito, eu fico maravilhada com tamanha glória do próprio Deus por ter criado tudo isso. Bom, conhecemos algumas interpretações que dizem que Satanás era maestro do coral celestial, mas eu só consigo me recordar de Êxodo capítulo 28, onde Deus solicita cada pedrinha em medida das vestimentas dos sacerdotes judeus na época do tabernáculo, que me faz pensar um pouco nessa possibilidade. Sacerdote, dentro da religião, é a pessoa que fazia ou faz sacrifícios a divindades, e no sentido figurado, o que exerce profissão muito honrosa e elevada. Então, seguindo essa lógica, que Satanás era um tipo de sacerdote, sabemos que ele tinha o dever de prezar pela perfeição na adoração a Deus. Até que um dia se achou iniquidade em si. Satanás levou seu coração por achar ser algo, esquecendo totalmente que quem criou e lhe entregou todos os seus talentos é infinitamente maior do que sua própria limitação. Então a Bíblia não diz com precisão o que Satanás exercia quando habitava no céu. Mas na verdade nem é nem onde eu quero chegar. Somente lembrando que o intuito principal. Se vocês estiverem ouvindo barulho de moto, desculpa, é São Paulo. O intuito principal que estaremos aqui é captando que a criação de Deus é extremamente estrondosa e absurda, tá? Há até uma frase que Tolkien escreve em seu livro O Silmarillion, eu não sei falar, que diz assim: hás de ver que nenhum tema pode ser tocado que não tenha sua fonte última em mim, nem pode alguém alterar a música à minha revelia, pois aquele que tentar há de se revelar apenas instrumento meu para a criação de coisas mais maravilhosas que ele próprio não imaginou. E eu queria muito fazer essa citação, porque ao decorrer da mensagem é isso que eu quero expressar para vocês no geral. Então, mesmo antes de Satanás, dos querubins, dos anjos, antes mesmo do próprio tempo e todas as coisas e suas diversas e magníficas criações, Deus já subsistia em três: Pai, Filho e Espírito Santo. Ou seja, antes mesmo de qualquer coisa existir, já havia Trindade. E desde o sempre, a Trindade andou exalando a união, o amor e a perfeição para consigo mesmo, pois Deus, em sua integridade, provou de sua própria satisfação. Então, a Trindade se ama e se compraz de si, porque Deus é completo. Diante disso, fez-se necessário a criação de um algo na qual fosse destinado todo esse amor, que ele transbordava.
A Trindade, antes da fundação do mundo, discutiu a nossa criação e redenção, pois sabiam tudo o que haveria de acontecer antes mesmo de nós nascermos, então já éramos dele. Assim como está escrito em 2 Timóteo, capítulo 1, verso 9. E antes mesmo de Satanás cair na sua própria iniquidade e soberba, ele já havia planejado todas as coisas à frente. Mas uma coisa que me chama muito a atenção é que aquilo que ele tinha colocado em Satanás, ele colocou em nós quando ele nos criou. Ah, e o que seria, Susana, um tambor? Mas, Susana, como assim um tambor? O que isso quer dizer? Então, isso mesmo, um tambor. Ou melhor, o nosso coração. O nosso coração possui cordas que chamamos de veias e artérias, da mesma forma que instrumentos de cordas. Cada batida leva sangue limpo, que passa pelo corpo com o único papel de limpar. E isso eu agradeço ao Luiz Felipe, porque é ele que me explicou. E Adão tinha um coração imaculado. Tinha um coração terno e que palpitava, somente para Deus. Temos diante de nós a grande dádiva da vida através da bela música. A bela melodia projetada pelo maior compositor, que ultrapassa a barreira da existência. O coração só pode funcionar corretamente se suas 4 câmaras baterem de maneira altamente organizadas. Sem contar que ele bombeia sangue limpo para o corpo que vai se sujando aos poucos. Aí ele vai chegar novamente no coração, onde vai ser limpo de novo. E o coração é um órgão vital. Ele nos mantém vivos e, sem ele, claro, a gente está sujeito à morte. A gente pode ver em Gênesis 3 a queda do homem e da mulher através da tentação, que a eles foi feita pelo tentador, né? Satanás, ainda com seu coração elevado, não se contentou e tentou levar eles para o mesmo erro que ele havia cometido anteriormente. Talvez até pensando que o que aconteceu com ele no verso 18 de Ezequiel 28 aconteceria com o homem, que no caso seria a perca desse tambor. Até porque o salário do pecado é a morte, e depois de morto o coração não pode mais tocar. Só que aí, a única morte instantânea que o homem e a mulher tiveram foi espiritual. Aquilo que os ligava até Deus foi rompido, cortado e rasgado por conta do pecado cometido por eles no Éden. Mas ainda assim, o nosso tambor não parou de tocar. E eu acredito até que naquele momento o inimigo das nossas almas se de ira e raiva, porque ainda se ouvia o som, aquele sonzinho, tum, 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 tum. Provavelmente ele entendia o valor da música que era tocada nele e é tocada dentro de nós muito melhor do que a gente. E é por isso que talvez constantemente ele lute para nos levar à morte, para que a música não seja tocada. Então o tambor não parou de tocar. E mesmo que a gente tivesse pecado, nossa própria existência continuou a mostrar a soberania de Deus e a glorificar a Deus, porque ele se manteve isento de toda culpa sobre nossa transgressão. Então, mesmo antes mesmo do mundo ser fundado, Deus já havia projetado um plano maioral para a remissão dos nossos pecados. A Trindade já havia discutido sobre a descida do Filho à Terra e sua encarnação, para que a gente pudesse ser liberto do pecado e redimido por esse sangue santo. O coração bombeia o sangue e o sangue distribui para o corpo o oxigênio e os hormônios. Meio que o coração distribui a vida, porque os hormônios coordenam
o nosso corpo, e o oxigênio é o sopro da vida que Deus derramou sobre nós. E temos a vida, mesmo que nós decidimos bombear o sangue pecaminoso de Adão. Deus é tão bom que ainda que a gente se corrompendo, ele faz questão de continuar tocando esse instrumento, que é esse tambor. Cristo morreu para que o nosso coração aceitasse o sangue dele, que é sem mácula e é perfeito. Mas cabe a nós decidir isso, né? Deus amou tanto essa criação que não queria deixar tudo como estava, sabendo ele de um futuro passado, porque ele está fora da nossa linha temporal. Ele viu. E assim enviando o Messias para aquele que tão somente acreditar nessa graça fosse salvo por ele de toda condenação. Ele amou tanto, mas tanto, que não permitiu simplesmente nos abandonar. E a maior prova disso é o tambor que há em nós, que toca dentro de nós até o dia da nossa morte. Seja na tristeza, seja na alegria, na raiva, quando a gente tá se sentindo só, em todos os momentos. Ele vai estar tocando como prova de que ainda raiou sobre a gente. Enquanto muitos de nós nos rebelamos, o coração bate, mostrando a grandeza e a habilidade de quem o criou, provando que é impossível se ausentar de Deus, porque tudo foi Ele que criou. E tudo está sob o poder de Cristo. Assim como está escrito em Colossenses 1, versículo 18. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Então, em Cristo, Deus abriu essa oportunidade da gente poder escolher se o nosso coração vai continuar distribuindo ao nosso corpo o sangue errado, o sangue cheio de pecado, ou se a gente vai aceitar que ele derrame sobre nós o sangue puro, sem mácula, que nos sara de toda condenação, nos limpa, nos liberta. Aquilo que Cristo fez por nós na cruz é muito maior do que a gente pode imaginar, é muito maior do que a nossa vontade, muito mais do que aquilo que a gente acha que é. Mas assim como eu estava conversando com o Luiz Felipe hoje, Cristo veio também para ser a nossa luz. Ele veio para iluminar esse caminho. Então, o que eu quero falar hoje, concluindo tudo, é que vocês possam perceber esse instrumento que tem dentro de cada um de nós, que a gente possa parar para refletir um pouco. A gente tem um instrumento e ele só é tocado com a presença de um instrumentista. Não tem como um instrumento ser tocado sozinho. Então Deus, ele nos deu essa dádiva, esse presente. Imagina, todos os dias você está sendo tocado. Às vezes a gente se sente só, acha que Deus não tá vendo a gente. Ou até pensa que Deus não existe. Já aconteceu muito isso comigo quando eu só tinha um conhecimento por cima, assim, ouvi falar de Deus. Eu achava que chegavam momentos assim, eu via o agir de Deus, só que às vezes eu parava pra pensar, será que Deus existe? Só que a prova de que Deus existe tá dentro de nós.
Não tem como um instrumento tocar sozinho. E Deus colocou dentro da gente um tambor que tá todo dia tocando. Tá todo dia lá. Tum, 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 tum. Mostrando pra gente que a gente não tá sozinho. Mostrando pra... Misericórdia. Mostrando pra gente que ainda tem esperança. Que a gente pode olhar pra Deus mais uma vez. Através de Cristo. Que é a nossa luz. Que veio exatamente pra ligar aquilo que uma vez foi rompido. Ele usou o bendito sangue dele. O santo sangue. Que é um tecido para costurar aquele véu que foi rasgado. Então é isso. Muito obrigado por ouvirem. E amém. Amém.